Olá pessoal, bem-vindo ao mundo logístico tributário nacional e internacional. Bem, estamos aí de novo hoje para fazer a continuação do último vídeo que é sobre os modais de transporte. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de documentos utilizados e a respectiva tributação de cada um. Bem, voltando, eu sou a Sheila Santos, advogada tributarista. Eu trabalho na área logística preventiva nacional e internacional há bastante tempo e eu tô aqui para quê? Dividir meu conhecimento com vocês, porque como eu digo, o conhecimento liberta. E se você aprender mais sobre a parte tributária, eu tenho certeza, eu te garanto que você vai passar a trabalhar com mais independência, formar os seus fretes com mais independência, os preços mais competitivos e até fazer um planejamento para 2020 com bastante inteligência, pegando todos os aspectos que podem impactar no seu projeto. Dá uma olhadinha rapidinho no último vídeo e aí nós vamos continuar o assunto por aqui. No último vídeo eu falei sobre os modais de transporte e qual a diferença entre eles, né, e como acontece. Bem, recapitulando, nós temos aqui o tipo de modal de transporte rodoviário, nós temos o aquaviário, feito pelo mar, o aéreo, feito pelo ar, o ferroviário, feito via trem, né? E o ferroviário, tem o dutoviário também, que é feito por dutos. O que acontece? Sobre cada tipo de transporte é utilizado um tipo de documento fiscal no Brasil, porque nós sabemos que o processo fiscal tributário no Brasil é bem complexo, a gente fala que é um Big Brother, né? Tudo tem documento fiscal e tem alguém analisando e auditando. Enfim, no rodoviário a gente emite qual documento? Conhecimento de transporte rodoviário, o famoso CTE. O aquaviário a gente emite o quê? Conhecimento de transporte aquaviário, né, gente? O aéreo a gente emite o quê? O conhecimento de transporte aéreo. O conhecimento de transporte ferroviário utilizado via trens. Gente, no Brasil, a gente não usa ferroviário quase porque a gente não faz transporte aqui de carga na via ferroviária, porque a malha desenvolvida para transporte no Brasil, ela foi a rodoviária mesmo, né? Então é a mais utilizada, né? E a aérea também. Como nós temos falado, eu já gravei um outro vídeo, depois você dá uma olhadinha, sobre a aplicação das alíquotas. E o ICMS, ele incide sobre a circulação de mercadorias e sobre o serviço de transporte intermunicipal e interestadual, entre municípios e entre estados. Veja que eu falei o transporte, não falei o modal de transporte. Então, se você vai fazer um transporte interestadual, intermunicipal, rodoviário, vai pagar ICMS. Se fizer aquaviário, vai pagar ICMS. Só que aqui a gente não transporta pelo rio Tietê, por exemplo, que é um rio que corta municípios e estados. Então, a gente não usa, né? O aéreo, se a gente fizer um transporte de carga intermunicipal e interestadual, vamos emitir sim o conhecimento de transporte aéreo. E o ferroviário, né, que é a malha de via trem que a gente usa muito pouco também. Então, sobre as alíquotas, como eu já expliquei, utiliza a mesma regra, gente. Transporte interestadual e intermunicipal, para frete, no caso, a gente usa 12%, com exceção que, no caso aéreo, a legislação estipula que a alíquota é de 4%, ainda que seja um transporte interestadual, é 4%. É isso que a legislação prevê, tá? Lembrando que no Brasil não incide o ICMS ou nenhum imposto incide no transporte internacional. Não há na Constituição nada que possa incidir algum imposto sobre o transporte internacional. E qual que é o transporte internacional? É aquele do porto, no caso marítimo, até o destino, né? Então, no caso, se a gente vai fazer um transporte do Brasil para a Europa, muito comum a gente usar o Porto de Santos. Então, o transporte feito do Porto de Santos até a Europa, a gente emite o BL, o Bill of Landing. E se for aéreo, a gente vai usar o AWB, o Aerial Bill, que é um conhecimento, é um documento aéreo, mas tudo internacional e não há tributação sobre isso, né? Se vocês quiserem entender mais sobre isso, dá um like, comenta que eu falo mais sobre isso. Você gostou desse vídeo? Você gostou dessa continuação? Entendeu tudo direitinho? Eu fiz um PowerPoint para gravar esse vídeo. Se você quiser esse PowerPoint para você estudar melhor, me fazer pergunta, pode colocar eu quero, coloco o seu contato e eu mando para você e compartilha com um amigo que precisa desse conhecimento, que trabalha
trabalha com isso e vamos começar 2020 num clima de amor e compartilhando conhecimento, tá bom? Um ótimo 2020 para você. Provavelmente, creio que a gente só vai se falar de novo em 2020. 2020 vamos começando com tudo. Eu vou gravar mais conteúdos mais interessantes ainda. Tchau, um beijão. Até a próxima.